bom dia, meus queridos. Que alegria estar aqui com vocês mais uma vez. E hoje nós estamos dando início à nossa jornada, a jornada da cura. Eu tenho certeza que grandes vão ser os testemunhos para a glória do Senhor, que nós vamos estar aqui colhendo, vamos estar vai estar sendo testificado aqui. Glórias a Deus. É nesta jornada de cura, nós vamos ter pessoas aqui que vão estar contando os seus testemunhos. Gente, olha só, o Espírito Santo tem falado comigo de diversas formas. O Espírito Santo tem falado, usado seus profetas, e os profetas que eu falo não é só aquele que tem o dom de profecia, é aquele que profetiza mesmo, porque tem o dom. E tem gente também que tem a sensibilidade do Espírito Santo. Por várias vezes, por diversas vezes, presencial, por telefone, por mensagem, por conversas, o Senhor falou que nós teríamos esse punho da cura. E o Senhor que colocou no nosso coração esse projeto da cura. Eu tenho certeza que nós vamos colher testemunhos. E quem vai estar conosco? Pessoas que já foram curadas, que já passaram por situações difíceis e já estão aqui. Eu já falei para vocês, vou falar novamente. Nós vamos ter aqui, olha, a Paty Maia, que vai estar aqui hoje, a Betânia, também, que Jesus curou, a Alane, missionária Alane, a Luciana, a Josiane também, que foi uma mulher inspiradora que Deus me apresentou aqui pelas redes, a Raquelzinha e outras pessoas que vão vir dar o seu testemunho. São pessoas que já passaram por esse processo ou que estão aí no processo. Vocês sabem, a Raquelzinha está no processo da cura, mas elas entendem que elas precisam estar liberando uma palavra, que o processo delas não pode ser apenas para elas, para esse momento. Então, tá bom, mas eu tô te vendo linda aí, com esses cabelos cacheados que eu gosto, acho lindo. E deixa eu apresentar. Gente, a Paty já é conhecida aqui de quem me segue há mais tempo. Ela é missionária na Casa do Senhor, mas a gente tem essa aproximação carinhosa, eu posso chamar de Paty, né? Patrícia, missionária Patrícia. A Paty. Eu prefiro Paty. A Paty. A Paty, gente, é uma amiga que Deus nos deu, tem um testemunho lindo, e eu vou deixar esse espaço para ela falar, vai ser uma live diferente, eu vou deixar espaço aqui para ela contar. Paty, você está tão longe de mim, eu até anotei que 862 quilômetros. A Paty fala de Almenara, lá no norte de Minas, mas para o Senhor não tem essa distância, né? A gente está pertinho, o coraçãozinho ligado. A Paty tem um trabalho lindo, ela entrou aí, é uma casa em Betânia. Eu convido vocês, quem ainda não segue, esse projeto, Uma Casa em Betânia, segue aí, gente, porque realmente são palavras direcionadas do céu ao nosso coração. E quando eu convidei a Paty, foi incrível, como sempre, né? Eu falei que ela tem live aqui, ela tem live na pausa para um café, ela tem live na Jornada de Sabedoria. Então, assim, é uma amiga que Deus me apresentou. Quando eu disse para a Paty que eu queria convidá-la para estar aqui falando, nesse tema, renovando a mente e o coração, e ela me disse que ela tinha conversado com o Senhor, que todo o processo que ela passou não poderia ficar só para ela, né? Não é só para ela. E aí eu entendi que isso tinha acontecido com outras pessoas. E a gente começa muito bem essa jornada da cura com a Paty. Patrícia, você não está me vendo, missionária Patrícia, mas deixa eu te falar, eu estou de verde, porque eu sei que você ama o verde, e na minha camisa está escrito assim: eu escolhi ser fonte infinita de amor e harmonia. E uma borboleta. Eu acho que você passou por isso, você fez essa escolha,
espalhar amor. Você tinha duas opções: ou ficar aí no seu casulo, ou então deixar sofrer o processo que é a borboleta se debatendo para sair, né? A larva, a lagarta, no caso, para sair uma linda borboleta. E você fez isso. Você decidiu isso. E eu estou muito feliz de você abrir seu coração. Eu sei que não vai ser fácil para você falar, mas que Deus te dê graça. Eu quero aqui só rapidamente fazer uma oração e já estamos orando, né? Já é uma live com oração, mas agradecendo a Deus pela sua vida. Jesus, muito obrigada, Senhor, por esse dia. Muito obrigada por esta oportunidade. Oportunidade essa que eu sei que muitas vidas serão impactadas. Oportunidade essa que eu sei que colheremos testemunhos aqui para a tua glória. E eu quero te agradecer pela parte que entendeu o propósito e veio aqui abrir seu coração para que através da vida dela, para que através de um coração curado que é o dela, ela possa curar outras pessoas. Eu te louvo e te bendigo. Em nome de Jesus, ó Pai. Amém. Fique à vontade, minha querida. Amém. Valéria, falar hoje do testemunho, eu acredito que não é mais tão difícil. Passado algum tempo, você aprende a ressignificar muita coisa. E você aprende, no final de tudo, que há um propósito para todas as coisas. Salomão, lá em Eclesiastes 3, ele vai dizer que há um tempo para tudo. E acho que há, sim, um tempo, no final de uma certa jornada, de você entender que tudo que você viveu serve de alimento. Como a própria Bíblia diz, que nós somos aquela árvore que produz folha e as nossas folhas têm o poder da cura. E eu acho que é isso. Com a maturidade, com a maturação do tempo, você vai entendendo que hoje as suas folhas servem de cura para outras pessoas. Eu costumo dizer que só tem autoridade naquilo que nós fomos autorizados pelos céus. E se nós somos autorizados pelos céus a passar um grande deserto, com certeza nós teremos autoridade de cura, teremos autoridade para falar sobre a cura. E hoje eu realmente falo com muita autoridade sobre a cura emocional. Mas minha filha está assistindo aí no outro quarto, eu vou pedir para ela trazer o celular dela, porque eu quero te ver, porque agora está me agoniando não ver. Maria, traz o celular seu para cá para eu poder ver Valéria. E aí, hoje, eu tenho essa facilidade entre aspas, porque lembrar hoje já não dói mais. Lembrar hoje do que você passou e olhar que outras pessoas estão naquela mesma posição e você sabe entender de fato como cuidar de alguém dessa forma. E a gente cuida com mais amor, com mais humanidade, com mais coração. Mas eu queria deixar uma palavra, não só uma, porque até então, ontem, eu tinha só uma palavra. Mas hoje, mas logo depois que eu cheguei ontem do culto, eu fui sentar e fui fazer um resto aqui de minhas anotações. E engraçado que me veio mais duas palavras. E eu disse, é isso, é para completar, é para fechar isso aí, esse cenário aí. Porque tem muitas pessoas que estão passando por isso e por alguns conselhos errados. O que elas fizeram? Elas entenderam que não é só o emocional, elas foram induzidas a entender que não se tratava só de algo emocional, de algo que também precisa ser curado, ser tratado. Leva-se para o âmbito espiritual, porque tem coisas que ela vai ser espiritual, mas tem coisas que ela vai ser de nós mesmos, seres humanos que vai debilitando nas suas células, seres humanos que vai tendo resultados de traumas de uma vida. E, na verdade, nós precisamos ter esse direcionamento de alguém que passou por isso e conseguiu chegar onde eu cheguei. Eu quero
deixar uma palavra lá em Salmos 40, que inclusive eu queria deixar na versão NA. Eu tenho algumas versões aqui, porque eu gosto de cavar um pouco e ser um pouco mais diferenciada nas buscas da palavra. Lá no Salmo 40 vai dizer assim: esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me ouviu quando eu clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, e colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O interessante está no Salmo, no verso 3. E me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. O salmista ele está falando de um ambiente que ele estava vivendo, de um cenário que ele estava vivendo, que pode ser o cenário das dores emocionais, um cenário de angústia, um cenário de dificuldades em que ele se vê atolado numa lama, ele se vê atolado hoje, podemos colocar hoje nessas doenças emocionais, naquilo que nós vivemos no nosso dia a dia como resultado de dias ruins, e ele acredita em um certo momento que Deus já está colocando na boca dele um cântico novo. Só que ele acredita que isso será no futuro, porque geralmente quem está em desespero emocional perde a esperança. E ele acredita, Valéria, que talvez no futuro esse cântico de alegria virá. Ele perde a esperança de viver, ele perde a esperança de desfrutar da alegria de verdade, porque ele já não vê mais isso. E ele acredita, sim, como na ressurreição de Lázaro, né? Que as irmãs dizem assim: mas ele ressuscitará naquele dia. Às vezes nós estamos colocando a nossa esperança no final da fila, quando, na verdade, nós devemos confiar plenamente no Senhor. Mas eu sei que não é fácil, nesse momento, confiar plenamente. Mas eu posso dizer que vale a pena. Vale a pena. Porque o amor do Senhor, ele é grande para conosco. Nós não somos qualquer pessoa. E antes de entrar no meu testemunho, eu quero deixar uma palavra que falou comigo anos depois. E eu pude entender quem eu era no Senhor. E depois, aqueles que estiverem vendo essa mensagem, estiverem escutando esse testemunho, possa ler Isaías 43. Eu vou ler na versão, a mensagem, que é uma versão contemporânea. E eu gosto muito da versão dela. Olha para você ver o que diz alguns versículos lá em Isaías 43. Não tenha medo, eu os remi. Eu os chamei pelo nome, vocês são meus. Quando estiverem atolados até o pescoço de problemas, estarei aí com vocês. Quando estiverem atravessando águas profundas, vocês não se afogarão. Quando estiverem entre a cruz e a espada, não será um beco sem saída. Porque eu sou o Eterno, o seu Deus pessoal, o Santo de Israel, o seu Salvador. Vocês significam muito para mim. Sim, eu os amo tanto assim. Eu venderia o mundo inteiro para comprar vocês de volta e trocaria a criação inteira só por vocês. E mais à frente, no verso 18, vai dizer assim: esqueçam o que aconteceu. Não fiquem lembrando velhas histórias. Fiquem atentos, não se distraiam. Vou fazer uma coisa diferente. E está para acontecer. Não estão percebendo? Estou abrindo uma estrada através do deserto e fazendo correr rios em terras devastadas. Essa palavra, ela fala muito comigo, porque quando eu vi esse capítulo e eu entendi esse verso 18, que eu era filha amada do Senhor, escolhida. Eu era
escolhida do Senhor para viver o novo dele, para viver, ainda que no meio da devastação, viver uma nova vida, um novo tempo, um novo ambiente de vida. Eu consegui ver aquilo que ele estava fazendo na minha vida. Nós dizemos assim, acho que Nanda entrou aí agora. Nanda, traz seu celular para cá, por favor. As pessoas costumam dizer que a depressão ela é o peso excessivo do passado. E realmente, porque há uma diferença em alguns posicionamentos quando se fala na área psicológica, né? Na área psiquiátrica. Essa palavra assusta tanto as pessoas e não deve ser assim. Eu hoje sou uma pessoa que tenho até que controlar mais o meu riso. Eu estava falando com gente, a minha ex-psicóloga, porque eu recebi alta há 2 anos, entrou, ela pode testemunhar como nós passamos um período juntas, hein, Gisele? Nós passamos por um período em que ela me ajudou muito. E outra coisa que nós devemos fazer como cristãos, orar por profissionais posicionados e que obedecem à voz do Senhor. Eu passei por muitos psicólogos, por muitos psiquiatras e os últimos foi um posicionamento dos céus na minha vida. Porque quando eles foram usados por Deus, tanto na medicação quanto nas orientações, houve uma ajuda do céu. Um tempo de muita luta e vitória. Porque se hoje alguém me vê bem, não imagina o que eu passei. Não imagina o que eu vivi. Eu realmente estava nesse lugar devastador. Eu realmente estava nesse deserto. Meu Deus. Lembrar hoje não dói, mas me emociona porque um dia eu achei que eu não sairia de lá. Um dia eu achei que eu morreria em cima de uma cama, jogada lá, vestida com um roupão, cuidada pelos amigos, cuidada pela família, tendo que ser socorrida por uma irmã que morava a quilômetros de distância, sempre deixando seus afazeres para ir para minha casa para cuidar de mim, porque eu estava em estado depreciativo. Eu estava vivendo esse lugar devastador um dia e de repente pessoas colocadas no lugar certo me fizeram entender o meu propósito, me fizeram entender o meu chamado. E eu pude entender que todas as dores que eu estava trilhando, todas as coisas que eu estava trilhando, fazia parte de uma bagagem que eu precisava para estar aqui hoje. Só que o que a gente precisa entender é que esse peso do passado, esse peso de um futuro que ainda não aconteceu, ele não precisa ser pesado dessa forma. Porque a própria Bíblia vai dizer que o Senhor, ele tem para nós um fardo leve. Um fardo que ele troca conosco todos os dias para nos ajudar a caminhar. Eu vivi desde a minha infância períodos de depressão e naquela época era muito difícil esse diagnóstico. Naquela época não se tinha o conhecimento profundo desse diagnóstico. Então todos achavam que era uma simples tristeza. Todos achavam naquela época que era uma menina triste. Era uma menina com problemas na saúde física. Até que um dia, uma médica pediatra disse assim para minha mãe, Ivonete, não tem mais o que fazer por Patrícia. Eu vou te encaminhar ela ou para um padre, para ele ouvir ela, ou então vou te encaminhar para um centro espírita, para que ela possa receber passes. Naquele dia,
a minha mãe, ela deu um grito dentro do consultório e ela disse assim: pois eu entrego a minha filha para Jesus. Porque um dia Deus colocou um senhorzinho na vida dela para que ela pudesse ouvir da palavra de Deus. E de repente, ela, certa de ter ouvido, e aquela palavra foi de encontro ao coração dela, ela disse: eu entrego ao Senhor. E a partir daquele dia, nós nos tornamos cristãs, passamos a frequentar uma igreja evangélica e fomos acompanhados por um verdadeiro pai na fé, porque eu nunca deixo de falar dele, que foi o meu primeiro pastor, Leonardo de Moraes. Hoje ele já está na glória, e como nos faz falta, mas ele nos auxiliou na caminhada, nos ajudou, nos instruiu, comprou a nossa briga, que na verdade não era só espiritual, que na verdade também era coisas físicas, eram traumas de um passado, de uma família desequilibrada, eram traumas de uma paternidade mal resolvida, na verdade uma orfandade de pais vivos, uma família totalmente disfuncional. Por isso que hoje, Valéria, quando algumas pessoas me procuram e elas me contam da sua vida e me contam das suas situações de disfunção dentro do lar, eu digo: o meu Deus ainda resolve. O meu Deus ainda faz. Porque tantas pessoas estão vivendo traumas familiares, de famílias destruídas. Eu vim aí de uma família de pai e mãe separados, onde eu era apaixonada, não sou, apaixonada pelo meu pai. Foi verdadeiramente meu primeiro amor. Ele saiu de casa, nos abandonou, nos deixou. Hoje eu falo isso sem mágoa, hoje eu falo isso sem dor, porque depois de tantos anos, infelizmente ele teve um AVC e eu tive que cuidar dele. E hoje ele reabilitado, mas eu ainda estou ali, eu cuido, eu vou lá vê-lo, que ele mora em outra cidade. E passando por tudo aquilo, eu era uma criança triste, era uma criança que não brincava com as outras, que não conversava com as outras, que não entrosava com as outras. Tudo por causa de disfunções familiares. Passei a minha adolescência, infelizmente, dessa forma, já na igreja, com 12 anos, fazia parte da equipe de louvor, fazia parte do grupo de coreografia, fazia parte de tantas outras coisas. E ainda assim, sofria com uma tristeza profunda. E de repente, mesmo medicada, mesmo passando por acompanhamentos já, com 21 anos de idade, eu tive a minha primeira crise profunda. Estava em uma depressão profunda, estava verdadeiramente, como o salmista diz aqui no Salmos 69, ele vai dizer assim: em inundações de problemas eu estava. A água estava acima do meu pescoço, estou afundando na lama sem nenhum lugar para me apoiar. E estou prestes a me afogar na tempestade. Estou desgastado, exausto de chorar. Minha garganta está seca, minha voz se foi. Meus olhos estão inchados de sofrimento e eu estou esperando por ti, Deus, para vir a mim. Eu já não tinha mais lágrimas para chorar. Eu estava como salmista aqui no Salmo 69, como Davi, nesse dia de angústia, onde ele diz que ele já estava cansado de chorar. E tantas vezes eu disse: Deus, eu estou cansada e eu vou parar por aqui. Eu tomava medicamentos, às vezes não com a intenção de morrer, mas com a intenção de arrancar o desespero de alma que estava dentro de mim, com o desespero
que a gente não consegue controlar. Valéria, é tão triste, porque são situações que nós não conseguimos controlar. São sintomas de ansiedade que nós não conseguimos controlar sem um bom profissional do lado. Quantas vezes a minha psicóloga, ela teve que me atender fora do horário, ela teve que conversar comigo fora de dias marcados. E era muito difícil. Era muito difícil. Eu me lembro de dias que a minha filha que cuidava de mim. Eu me lembro que a minha filha é tão pequena e hoje ela faz tratamentos. Ela acompanha alguns tratamentos. Ela faz alguns acompanhamentos de tratamentos psicológicos, porque eu sinceramente percebo que houve momentos que ela foi afetada. Ela foi afetada pelo cenário que ela viveu. Com 2, 3 anos, ela tinha que cuidar da mãe, ela tinha que ser uma criança responsável, ela tinha que ser alguém que era responsável pela mãe. E aí, aquilo doía no nosso coração. Agora ela ouviu. Aquilo doía no nosso coração, Valéria. Porque uma criança tão pequena ter que presenciar situações desgastantes, debilitantes. E isso, eu já uma mulher formada, na presença do Senhor, e o seu questionamento é: o que te falta? Aonde você está errando? O que está errado? Será que Deus se esqueceu de mim? Será que Deus ele não se lembra de mim? O que será que eu fiz? Porque os nossos questionamentos são tão deploráveis. São: o que será que eu fiz que Deus não me vê? E em uma certa altura da vida, eu comecei a me aprofundar mais na palavra. E as pessoas não entendem até hoje por que eu sou alguém que é apaixonado pela palavra. Porque foi a palavra que me salvou, Valéria. Foi a palavra que me encontrou, foi a palavra que fez sentido para a minha vida. Porque eu entendi que não era falta de amor de um Deus pela minha vida. Eu entendi, na verdade, quem eu era. Foi examinando as Escrituras. Foi correndo para elas todos os dias. Foi essa palavra que me salvou. Foi essa palavra que me deu vida. Foi essa palavra que me transformou todos os dias. E ainda hoje, eu posso dizer para você, eu não sou totalmente curada. Quando eu falo assim, a minha irmã, ela não aceita, ela fala que há controvérsias. Mas eu não vou muito pelo que a psicologia diz, eu vou pelo que a palavra diz. Porque se ele fizer, ele é Deus. Se ele não fizer, ele continua sendo Deus e eu continuo amando ele, correndo atrás dele, como aquela mulher do fluxo de sangue, para tocar nas vestes dele todos os dias. Eu sou uma apaixonada pelo Senhor. E poucos entendem o porquê dessa paixão, porque só eu sei que poço de lama era esse que eu estava, que o salmista Davi vai dizer. Ele estava mergulhado no poço de lama, assim como eu. E eu vivi dos 21 anos até poucos anos
anos atrás, foram mais de 20 anos. Eu sei que não parece, mas hoje eu já estou com 43. Mas eu vivi mais de 20 anos tendo crises recorrentes, vivendo situações em que eram muito tristes. Eu já saí de casa sem rumo. A minha filha novinha, ela escondia a chave porque eu abria a porta e eu saía pelas ruas. Já tomei remédio para poder arrancar o desespero. Já tentei acabar com a própria vida. Mas eu sei que tudo era o meu deserto me forjando para ser quem eu sou hoje. Não é fácil ver as pessoas que a gente ama dessa forma. E eu sei o quanto a minha família sofreu, eu sei o quanto a minha mãe sofreu, eu sei o quanto a minha irmã sofreu, o quanto os meus amigos sofreram, me vendo passar naquela situação. E é por isso que hoje, com um coração tão aberto, eu acolho essas pessoas. E é por isso que, de certa forma, uma casa em Betânia nasceu, porque eu queria ensinar para as pessoas que, sendo amigas de Jesus, você pode continuar tendo as suas crises, você pode passar pelos seus vales emocionais, mas você é essa filha amada do Pai que deve olhar não para trás, mas apontar para frente, porque Ele está dizendo para nós: esqueça o que aconteceu. Não fiquem distraídos no que aconteceu no passado, porque eu vou fazer uma coisa diferente. E Ele fez essa coisa diferente na minha vida. Ele abriu estradas no deserto onde eu nem acreditava que abriria. Ele fez coisas novas na minha vida que eu nem acreditava que faria. Inclusive, até o meu casamento, o meu esposo me achou na minha pior fase. A minha irmã diz assim: esse homem te ama, porque se ele te pegou nessa fase, e ele disse assim como amigo para mim na época, eu não vou soltar a sua mão. E de verdade, ele não soltou a minha mão. Ele caminha comigo dia após dia. Ele consegue entender as situações que eu passo, ele consegue entender as dificuldades que eu passo, ele consegue driblar o dia que eu não tô legal, porque isso vira e mexe, ainda acontece com a gente, isso é normal de qualquer ser humano ter um dia ruim. Mas ele já sabe como são as coisas. Meu Deus. E eu nem acreditava que eu ainda poderia ser feliz. E Deus me deu não só a habilidade de Neemias para reconstruir o novo de Deus para mim, como me deu um casamento maravilhoso, um casamento perfeito. Perfeito não, que eu não é perfeito, mas é mais do que eu sonhava para mim, Valéria. É mais do que eu sonhava para mim, porque alguém que já tinha perdido a esperança, alguém que já tinha perdido a alegria, alguém que já tinha perdido tudo na vida. Eu só esperava pelo dia da minha morte. Eu só esperava por isso. E como eu esperava com anseio por isso. Chegou dias em que eu disse: eu não amo mais a vida, porque eu não tinha mais esperança. Quando alguém diz: o meu sonho é ver o dia do Senhor chegar, talvez não seja só porque ela quer esperar o Senhor chegar. Talvez seja
porque ela simplesmente não tem a esperança de viver. E hoje, graças a Deus, eu tenho essa esperança no meu coração. Porque eu aprendi que eu não precisava criar muros na minha vida. Eu aprendi algo que isso eu levo para a vida. Quando a gente está assim, a gente cria muros ao nosso redor, a gente cria muros na nossa vida e a gente impede que as pessoas encostem na gente. A gente impede que as pessoas tenham acesso à nossa vida. Porque a ansiedade, às vezes, a depressão, a pessoa vai dizer para você assim, não, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ninguém por perto, mas glória a Deus pelas palavras, pelas pessoas que não ouviram as minhas palavras, mas entendeu de verdade o que eu queria. Porque, na verdade, você diz assim, não, eu não quero falar com ninguém, eu não quero ninguém perto, e, na verdade, tudo que você precisa é só de um abraço para você se sentir segura. E eu tive pessoas pontuais assim na minha vida que elas fizeram isso. Elas não ouviram as minhas palavras, mas elas entenderam o que de verdade eu precisava. Verdade, a Gisele, ela colocou que algo, o cristão geralmente não diz que quer se matar, diz Jesus podia voltar logo. Se a gente entendesse essas pessoas e as acolhesse. Isso é verdade, porque geralmente o cristão, ele sabe que pedir a morte é pecado, então ele atenta para isso, ele diz assim, como eu queria que Jesus voltasse. Hoje, quando você tem esperança, quando você tem essa alegria, isso é muito sério. Quando uma pessoa diz isso, já é um gatilho para você entender que ela precisa ter amor por essa vida, que não pelas coisas do mundo, mas amor por viver aqui. Porque nós temos um tempo aqui determinado pelo Senhor e às vezes nós estamos dizendo, eu quero que Deus volte logo. Por quê? Se Ele tem coisas para você viver aqui também. E a própria Bíblia diz para que você não peça para apressar a vinda do Senhor. Então, assim, é muito preocupante quando alguém diz isso, porque na verdade ela só está querendo um fim para as dores dela. E não é um fim para as suas dores, é você saber entender para que você foi chamado. Esses dias eu fiz um curso, eu não lembro qual foi, mas ele falava exatamente sobre isso. Todas as vezes que você perceber na sua história um chamado para algo, você vai saber dizer qual que é. Porque você já está sendo treinado naquele deserto. Você já está sendo treinado naquele quesito. Hoje eu olho para mim e digo assim, mas qual é o meu chamado? Hoje eu sei qual é o meu chamado. Eu não passei por tudo isso para chegar aqui e não usar isso como receita no bolo que eu vou fazer. Porque eu sei que pessoas precisam de mim. Muitas pessoas precisam de mim. Precisam do meu testemunho. Precisam daquilo que o Senhor colocou na minha vida. Como eu disse, hoje eu tenho até problema com risos. Porque eu acabo sorrindo demais de tudo. Eu acabo rindo de todas as coisas, até do que é triste. Mas é porque muitos não sabem quantas vezes eu chorei. Já teve vezes de pessoas implicar com a quantidade de sorrisos que eu dava. E eu olhava para elas depois e eu dizia assim, elas não sabem quantas vezes eu chorei. Quantas vezes eu estive como salmista mergulhada num vale de lágrimas. Eu já não tinha mais lágrimas para chorar. Eu não sei, um dia alguém falou assim, onde você arruma tanta lágrima? Eu não sabia, Valéria. Eu não sabia. Mas eu tinha. E tinha muitas. As dores são profundas demais. São mais do que se pode imaginar. Só quem passou consegue pegar alguém e abraçar sem julgar.
Só quem passou consegue cuidar sem apontar o erro, como os amigos de Jó. Só quem passou sabe dizer para ele assim: se eu cheguei até aqui, se Deus fez em mim, Ele vai fazer em você também. E não vai fazer como os amigos de Jó fizeram. Porque pessoas foram tão cruéis comigo. Eu ouvi tantas coisas. Eu ouvi tantas pessoas dizer assim: não adianta mais nem orar, porque a gente já orou tudo que a gente já tinha que orar. E você não reage, você não faz nada. E tudo que a gente quer é fazer alguma coisa. Tudo que a gente quer é sair desse poço de lama. Tudo que a gente quer é sair daquela dor. Porque as dores são profundas. Ninguém quer estar naquele lugar, Valéria. Ninguém quer estar. Mas como eu estava dizendo, geralmente quem está nessa fase, eles se isolam, eles criam muros. Eu aprendi algo e eu quero trazer para essa live hoje. Aprenda a construir cercas e não muros. Porque quando você constrói cercas, Valéria, você está protegido, mas consegue ver além. Você consegue ver o que está depois da cerca. Mas quando você constrói muros, você se isola e tampa a sua visão de alcançar a beleza do além. Então, quando você está nesse cenário, nessa situação, aprenda a deixar as pessoas entrarem nesse ambiente junto com você para que elas te ajudem a enxergar a beleza que existe depois do que você consegue enxergar hoje. Porque essas doenças emocionais, elas tapam a nossa visão e nós só conseguimos enxergar a nossa própria dor. Nós só conseguimos enxergar o nosso próprio sofrimento. Nós não conseguimos enxergar o além, o depois. Então, queridas, aprenda a construir cercas na sua vida. Cercas te protegem, te impedem. Eu ouvi um exemplo muito claro disso. Em uma fazenda, em um sítio, quando se tem as cercas, os bichos não entram ali naquele ambiente onde você está. Os perigos não entram ali aonde você está, porque você está cercado. Mas você consegue, de onde você está, da varanda daquela casa grande, como chamava na minha época, você consegue avistar as belezas daquela fazenda, você consegue avistar as belezas do que está à sua frente, mas os muros não te deixam enxergar. Então, mais do que tudo, eu te convido a não deixar que os muros te cerquem, mas que você enxergue beleza através da situação que você está vendo. Eu vivi uma depressão fortíssima. Resultado disso, hoje eu não tenho sono. Eu só durmo com medicamento. E se eu estou aqui nessa manhã, é tudo para a glória dele, porque até para levantar é para a glória dele. Porque eu não consigo funcionar de manhã, eu não consigo acordar cedo como todo mundo. O meu sonho é levantar cedo, é sair, é trabalhar. E eu fiquei impossibilitada. Mas como eu disse, tudo é para a glória dele. Eu tenho tempo de sobra. Ah, eu vou ficar reclamando porque eu tenho tempo de sobra? Não. Glória a Deus que eu tenho esse tempo de sobra, porque é o tempo que eu consigo mergulhar na palavra do Senhor todos os dias. E o tempo que eu tenho. Então, teve um propósito para isso também. Teve um propósito para eu não sair de casa para trabalhar. É porque eu precisava estar mais tempo mergulhada na presença dele. Porque se não fosse ele, eu não estaria aqui.
Então, ele é o meu combustível. E se eu não tiver mergulhada nisso aqui, se eu não tiver mergulhada nessa presença, eu não vou sobreviver. Porque a minha vida, o combustível da minha vida é o Senhor. O que me faz estar de pé todos os dias é Ele. E é isso. Só para terminar, eu quero ler um poema maravilhoso que eu li nesse livro. Inclusive, eu indico, que é do John Piper, Vivendo com Esperança em Deus em Meio à Depressão, quando a escuridão não passa. É um livro pequenininho, mas de uma ajuda tremenda. Eu li esse livro e fiquei apaixonada nele. E ele tem um poema final que é muito lindo. Vou ler para você. É um poema do George Herbert que diz assim: Ah, meu querido Senhor irado, visto que amas e ainda assim golpeias, subjugas e ainda assim socorres, sem dúvida farei o mesmo. Reclamarei e ainda assim louvarei, chorarei e consentirei, e todos os meus dias agridoces lamentarei e amarei. Nós temos esses dias agridoces. Às vezes parece ser tão azedo, mas na verdade é doçura da parte do Senhor, porque Ele ama e nos golpeia também. Mas já pensou que isso tudo serve como tempero para a vida de alguém? Tudo que nós vivemos é tempero para a vida de alguém. Não se trata de nós, se nós colocarmos na nossa cabeça, minha amiga, que não se trata da nossa vida, se trata daquilo que Deus está fazendo em nós. Quando Deus permite você passar por situações tão difíceis, tão pesadas, pode ter certeza, Ele confiou muito a você. Confiou muito. O nome do livro, Quando a Escuridão Não Passa, do John Piper. Eu mando para você, Gisele, no seu WhatsApp. É lindo. É pequenininho esse livro, pequenininho, rapidinho você lê, em questão de 1 hora você lê ele. Mas me falou tanto ao coração esse poema, porque nós temos esses dias agridoces mesmo, nós temos esses dias na nossa vida. Nós faremos o mesmo com o Senhor, nós reclamaremos com Ele, nós brigaremos com Ele, mas também nós voltaremos para Ele e diremos: nós chamamos. A minha vida com o Senhor, ela é meia louquinha. Porque eu não trato Deus como um Deus que está distante de mim, Valéria. Eu trato um Deus como o meu pai, na minha convivência. Eu trato ele como alguém da minha convivência diária, alguém que você reclama. Vai me dizer que você não reclama com o seu marido, apesar de você amar tanto ele, você não reclama com ele aí de algo. E a gente é assim com Deus, a gente vai reclamar com ele, mas a gente vai entender que ele é o Deus que cuida da nossa vida. Que ele nos dá essa instrução para o novo, como aqui no verso 18 de Isaías 43, ele nos dá essa instrução para o novo, ele nos mostra uma nova estação, e ele mostra também que o impossível é ele que faz. Então, para você que está passando por essa situação, existe esperança, existe vida para a sua escuridão. Não permita que ela apague a sua luz, porque, eu volto a dizer, grandes chamados, o Senhor confia grandes coisas. E às vezes vai doer mais do que o normal, mas é isso aí. E é isso aí, minha amiga.
é muito grande o testemunho, são muitas coisas, mas eu prefiro colocar algumas flechas e colocar aquilo que Deus fez, aquilo que Deus traz à minha memória. Amém? Amém. Porque senão eu falo Amém. demais. Amém. Glória a Deus por isso. Pati, toda vez que eu te escuto, vou aprendendo coisa nova, sabe? E aí eu sei que você já contou, mas eu queria que agora, num bate-papo rapidinho, pode ser? Você está com tempo? Vai ser bem Oh, rápido, só para pontuar algumas coisas. É, você disse aí, né? A sua filha, pequenininha, teve que amadurecer, inverter o papel e ela cuidar de você. E você já tinha uma filha. Você já amava a Maria. A gente ama. E não é porque eu já escutei tanto isso, mas a pessoa tem uma família tão boa, está reclamando de quê? Está desistindo de viver por quê? Né? Então, eu vejo, eu queria pontuar duas coisas aí. No cuidado que a gente tem que ter, igual você falou, eu acho que tem horas que até ela mesma precisa. Ela viveu coisas que não estavam na idade dela viver, não era para ela viver, para ela passar, e hoje você entende isso. Né? E essa retomada que você tem de falar, eu preciso cuidar dela nessa parte aqui, para que ela não tenha um sofrimento da mesma forma que eu tive quando criança. Né? Igual você falou, às vezes a gente entende errado a pessoa que está com um problema de depressão, de angústia, mas ela não tem motivo para estar assim. Ela está reclamando de quê? Tem casamento, nada falta, tem filho, tem uma boa casa. A gente começa a julgar, pontuar isso, e não está no querer da pessoa. Né? Eu achei isso fantástico você falar. E outra coisa, alerta aos sinais. Você era uma criança. Ah, mas criança não tem problema. Criança não passa. Criança tem problema. Criança passa por dificuldades. É despertar para isso, né? E eu louvo a Deus realmente por você abrir seu coração. Gente, a questão do livro, eu vou pedir a Paty para bater uma foto depois. Paty, se você puder colocar para mim nos seus stories, me marcar, e aí a gente vai fazendo isso. A gente vai marcando quem está querendo indicar, manda para alguém, e a gente vai divulgando, porque não deve ser caro, é um livro que vai abençoar, ajudar muitas vidas, então vai ficar essa indicação e a Paty vai deixar para a gente aí numa foto nos stories e a gente vai colocar. Eu quero louvar a Deus pela vida da Paty. Eu quero contar aqui um testemunho. Eu tenho uma amiga que está passando por um processo muito difícil. E eu fui visitar essa amiga na primeira vez, ela estava internada, e eu nunca tinha visto tão de perto alguém com aquela situação. Uma pessoa linda, uma mulher linda, também com uma família linda, também com funções eclesiásticas, uma mulher independente, uma mulher bem-sucedida, e de repente, quando eu chego ali, eu levei um baque. Eu voltei para casa numa agonia, eu preciso fazer algo. Se Deus colocou, se Deus permitiu de eu presenciar isso, não é para eu ficar de mão atada. Só que eu não sabia lidar com a situação. Eu fiquei sem saber como reagir diante daquela ação. E eu lembrei da Paty. Eu lembrei que a Paty tinha contado um pouquinho do seu testemunho para mim, numa live, e eu liguei para a Paty. Paty, e contei a situação para ela. Como que eu devo agir com essa pessoa? Você me ensina, Paty? E ela foi me ensinando. E toda vez que eu ia visitar essa pessoa, que eu voltava com alguma coisa, e eu ia para lá mais fortalecida, e a Paty me disse isso.
Olha, vai ter dia que ela vai falar que não quer te ver, ela não quer ver ninguém, mas na verdade ela quer. Na verdade ela quer um abraço. Valéria, é contraditório. Ela vai falar coisas que na verdade. E eu, Paty, mas como é que eu faço? Eu mando mensagem, eu visito, eu vou. A Paty foi me orientando. Você não tem noção, Paty, como me ajudou para que eu pudesse ajudar essa pessoa. E eu ainda vou receber essa amiga para contar o testemunho. Eu creio nisso. Ela está no processo de cura. Eu creio que Deus vai me dar a oportunidade de fazer essa interligação aí entre você e ela, sabe? Porque eu tenho certeza que o processo dela também é para ajudar outras vidas. Eu não vou perder essa amiga, sabe? E aí eu confesso para vocês, não adiantava eu ler, eu somente ler, eu buscar ajuda online, mas eu busquei ajuda em quem tinha passado pelo processo, quem realmente tinha vivido, e eu pude ajudar. É isso mesmo, Adriana, muitos precisam desta instrução, muitos precisam, porque foge do nosso entendimento, sabe, Paty? Eu acho que foge do nosso entendimento. É, só por livros, eu acho que quem realmente viveu na pele e explica isso aí, eu acho que realmente me ajudou. Da mesma forma que eu tenho certeza que essa live, eu tenho certeza que muitos que estavam aqui lembraram de alguém. A gente, quando está ouvindo um testemunho desse, você não fica insensível, né? A gente não trouxe aqui a Paty para mexer com o seu emocional, para querer ganhar seguidores, não é isso. A gente não brinca com essas coisas. A gente trouxe a Paty aqui porque ela mesma falou. Hoje ela está curada. As cicatrizes, eu creio nessa cura, Paty. Igual você falou, você está no processo, é um processo. Mas todo mundo tem um dia agridoce, né? Mas se pega a Paty de 20, mais de 20 anos atrás, e pega essa parte de hoje, que fala, que chora, que se emociona, mas não é aquela alma gritando para o socorro. Não. É por entender, Senhor, muito obrigada. O Senhor me deu esse livramento, o Senhor me deu essa ajuda para que eu possa ajudar outras pessoas. A cicatriz da Paty não dói mais, mas ficou a marca, ficou a lembrança. E quando eu falei aqui no início da live, quando eu convidei a Paty, ela falou, eu entendo que o meu processo, e tudo que eu vivi, não pode ser somente para guardar agora numa caixinha. Não. Mas tem que ser mesmo. Não sei se as meninas de hoje vão lembrar, conhecem a caixinha de música. A Paty é uma bailarina que, se quiser, fecha a caixinha, deita ela do lado e ficou só um enfeite bonitinho, quadradinho bonitinho ali, uma caixinha. Mas quando a Paty aceita ser colocada em cima dessa caixinha de música, que é dado corda nisso, gente, eu estou sentindo a presença de Deus. E ela aceita dançar, bailar, mas na verdade não é dançar os passos de balé, é a vida dela girar. Vocês conseguem entender o que eu estou tentando trazer para vocês? Quando ela aceita, e ela consegue trazer suavidade, ela consegue te mostrar que é possível. E eu me lembrei de algumas pessoas que estão passando por esse processo. Alguns processos, a pessoa entende. Passou por uma situação de saúde, abalou, então ficou, a angústia veio, a depressão veio. Umas tiveram o processo do luto, umas tiveram o processo da rejeição, mas tem muitos que ainda não conseguiram diagnosticar o porquê que tem esse vazio na alma, o porquê que sente tudo isso, o porquê dos dias que você não quer ver ninguém. Talvez você não tenha o diagnóstico ainda, mas essa palavra, eu tenho certeza que atingiu o seu coração. Como eu disse, a gente não consegue ficar imune por tudo isso
isso que a Paty falou. É verdade, deixa as marcas, somos diferenciados, milagres é isso, Adriana. E nós somos milagres do Senhor. E a Paty está aqui é um milagre. E ela faz parte do processo de cura, renovando a mente e o coração. Um conselho da Paty, que vai aí, um conselho meu, que eu achei espetacular. Construa cercas em sua vida, ao invés de muro. Construa cercas. E a Paty falou sobre as cobranças. Muitas cobranças, né, Paty? Eu acho que o sentimento de culpa também. Você viveu isso também, né? Então, gente, talvez você se encaixe nisso. Ou se você não se encaixou, como você ali, a protagonista, né, está vivendo isso. Você conhece alguém. E é com muito carinho, é com humildade, é com o cuidado de Deus. Eu quero te convidar. Manda para mais alguém. A gente também não pode acabar essa live, fechar essa live, voltar para a caixinha de música e fazer de conta que nada aconteceu. Que a Paty veio abrir o coração e que nós possamos ser reprodutores desse lindo testemunho. Eu falei com a Paty, Paty, eu não sei o que falar com a minha amiga. Eu não sei se a Paty lembra disso. Porque às vezes, quando a gente abençoa alguém, às vezes, né? Mas para mim foi marcante. Eu falava, Paty, eu não sei o que falar. Eu vou lá fazer uma visita para ela e o que eu vou dizer? E um dia a Paty falou para mim, o seu abraço vai falar. O seu abraço vai falar. E é isso. E está no processo bem adiantado, graças a Deus. E eu tenho certeza que um dia eu vou ter essa minha amiga também contando o testemunho para a glória de Deus. Paty, é só te agradecer. Muito obrigada por tudo. Obrigada por ter vindo. Eu amo a sua vida. E a Almenara é logo ali, 862 quilômetros. Mas quem sabe, um dia você vai estar na minha mesa, no chá home que Deus me deu, de mulheres que Deus falou que ia enviar, Paty. Deus usou isso no primeiro chá home, que ele ia enviar mulheres subindo a minha escada para serem curadas da minha sala. Hoje você está aqui, no meu home office, como eu gosto de brincar, de dizer, mas um dia eu creio que, se for da vontade do Senhor, você vai estar na minha mesa, no meu chá, para abençoar e curar outras mulheres para a glória do Senhor. Obrigada, amiga. Vamos terminar. Foi emocionante. Vamos terminar. Eu quero te convidar para fazer as considerações finais e nós vamos orar. Às vezes eu falo, eu vou fazer uma live diferente, mais coisa, mas eu não consigo terminar sem orar. E você vai apresentar, cada um vai apresentar um nome aí. Mas, gente, a Paty conheceu Jesus e mesmo assim ela estava com um problema de depressão. Não adianta a gente só apresentar Jesus. Jesus é suficiente? É. Ele é suficiente. No estalar de dedos ele faz. Mas tem para pessoas que têm processo. Então não adianta só. É buscar ajuda, né, e tudo que ela já falou. E nós vamos terminar com oração. Então fique à vontade, minha amiga. Ô, Valéria, você falou algo interessante aí. Agora eu completo. Jesus é suficiente? É. Ele é suficiente para colocar a mim e a você na vida de alguém para ser essa cura. Porque a gente percebe que em todos os momentos ele é soberano. É. Ele precisou de alguém para fazer tudo no início? Não. Mas a partir do momento que ele criou o homem, ele usou o homem para fazer as outras coisas. Então, Jesus é tão lindo, Valéria. Oh, meu Deus! Eu não posso, não tenho como agradecer esse Deus que é tão grande e ainda assim
Ele quer nos usar como ferramenta junto com ele em todas as coisas. Isso é muito lindo. Ah, minha amiga, como eu sou apaixonada por esse Deus. E é por isso que, às vezes, eu choro quando falo, é porque eu não consigo imaginar alguém que esteja passando pelo mesmo que eu, porque eu sei o tamanho da dor. E quando você falava da minha filha no início, era uma das coisas que eu mais me culpava, porque alguém dizia assim para mim: olha sua filha aí. E um dia eu ainda conto esse testemunho aqui, porque minha filha também foi um milagre. Deus sabia tanto que eu ia passar que quando ele me deu, eu não podia ter filhos. Ele disse assim: em 1 ano eu abrirei a sua madre, te darei uma filha e ela será a sua amiga e será para você a força nos dias que você mais precisar. Então ele sabia que ela seria essa pessoa que iria me ajudar no dia mau. Ele faz tudo certo. Até para eu passar por isso, ele já tinha providenciado a força necessária para eu passar. E não era porque eu não amava a minha filha, não era porque eu não amava a minha família. Eu amava, e as pessoas nos fazem sentir culpadas, e esse senso de culpa pode levar as pessoas às piores reações, Valéria. As pessoas, infelizmente, são muito más no que fala nessa hora. Por isso que eu digo, se não tiver o que falar, não fale, porque as pessoas não estão precisando de palavras, elas só precisam se sentir seguras perto de você nessa hora. E às vezes tudo que ela precisa é só do seu abraço e saber que você está ali, que ela não está sozinha. Porque por mais que ela quer ficar só, o maior medo dela é estar sozinha. Então, eu estou aqui para isso, eu estou aqui para ajudar, eu estou aqui para somar, eu estou aqui para ser cura na vida das pessoas. Eu estou aqui para dizer para você, tem jeito. Não se culpe, não ache que Deus te esqueceu, não ache que você está em pecado, não ache que a culpa é sua, não ache que porque Deus te abandonou, não. É porque Ele acredita mais em você do que você mesmo. Ele sabe o que você tem dentro de você e o potencial que Ele quer desenvolver no meio dessa terra devastadora. Mas nunca se esqueça dessa palavra. Ele vai fazer correr rios em terras devastadas. A água fala de vida. A terra devastada do seu emocional, do seu coração, ainda vai ter água. Água para matar a sede de outras pessoas. Amém? Vamos orar nesta manhã? Antes Oi. da oração, deixa eu te fazer um outro pedido. Eu amei essa versão, eu não conhecia. E eu gostaria, eu sei que você faz muito bem, cada post lindo, gente. Uma casa em Betânia. O maior beneficiado vai ser você. Então, faz um favor para mim, Paty. Você que tem esse dom aí, escreve bonitinho, igual você escreve, esse versículo nesta versão e me marca. E posta aí nos stories que eu quero marcar. Eu quero. Essa versão ficou linda, fácil entendimento e que penetrou na minha alma. Você faz isso por mim? Faço. Faço Te sim. agradeço. É porque essa Bíblia, a mensagem. Valéria, eu tenho ali uma coleção de Bíblias e eu sempre procuro comprar em versões diferentes. Inclusive os Salmos que eu li também é uma nova versão, a versão Translation. Ela só tem em Salmos, essa versão. Era uma versão inglesa, é Poesia sob Chamas. Então ele traduz em forma de poesia, muito próximo do original. Aqui foi até uma mentora minha, a pastora Flávia Reis, que é nossa mentora. Ela nos indicou esse livro de Salmos para a gente fazer devocional e aí a gente comprou. Hoje as meninas estão até procurando, mas não estão achando mais porque saiu acho que não sei se eles não produziam mais, mas ele é novo. Mas é lindo a linguagem dele. Então eu procuro sempre me diversificar na linguagem, porque eu acho essa linguagem da mensagem, da Bíblia, a mensagem é muito linda, muito clara, muito transparente e fala com você de uma forma assim, sabe?
Eu sempre indico a algumas pessoas que me pedem indicação de Bíblia. Eu digo assim, tá começando agora? Não tá entendendo, não? Compra uma da versão A Mensagem. É lindo. Mas eu coloco sim, viu? Pode deixar que eu coloco. Então, nós vamos orar? Vamos orar. Pai, nós somos gratas a Ti, Senhor, porque nesta manhã o Senhor nos cumpre essa palavra. O Senhor diz que o Senhor faria correr rios nas nossas terras devastadas. Eu estou vivendo isso aqui agora. Porque de dentro de mim que flui esse rio que vem do Senhor agora, consegue, Senhor Deus, encharcar algumas terras devastadas nesse momento. Talvez alguém não entrou aqui, mas vai ouvir depois, Senhor, essa live. E eu acredito que estas águas que passaram pelas terras devastadas do meu coração, elas chegarão a outras vidas. E elas transformarão o deserto dessas mulheres, desses homens que precisam do Senhor. Acolhe, Senhor. Mulheres que estão sofrendo, Senhor Deus, no ministério, porque se acham culpadas pelo que estão vivendo. Não entenderam, Senhor, ou não conseguem entender, Senhor, o inverno que chegou, a estação nova que lhe está proposta. Mas Deus traz a elas, assim como o Senhor me trouxe um ingrediente especial, que na minha vida foi a minha filha, que na minha vida foi o amor pela palavra. Traz para estas vidas, Senhor, algo especial nesta manhã. Algo que elas possam, Senhor, mergulhar e ver, Senhor, a esperança brotar no seu coração. Acolhe estas pessoas, Senhor. Elas que estão devastadas nesse instante e ainda assim, Deus, se precisar que eu seja essa água na vida delas, eu estou aqui disposta a isso, como eu tenho me colocado à disposição do Senhor. Obrigada, Senhor, por ter a oportunidade de dizer tudo aquilo que o Senhor fez na minha vida. E eu sei que o Senhor fará muito mais. E ainda que o Senhor não fizer nada mais, o Senhor já fez o suficiente para que eu possa ver. E dizer como Jó, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu te conheço de andar contigo nesse deserto e o Senhor ser a minha cobertura, ser a minha água, ser o meu alimento, ser a minha base, ser a minha fonte. Muito obrigada. Obrigada pela vida da Valéria. Fortalece a tua filha, Senhor Deus amado, para que ela continue sendo boca do Senhor nesse lugar. Que as renúncias dela um dia sirvam, Senhor, como sementes, para que ela possa frutificar na vida de outras pessoas nesse tempo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém, minha amiga. Realmente só agradecer. Que tempo de qualidade. Que tempo precioso. Muito obrigada mais uma vez por abrir o seu coração e estar aqui na Jornada da Cura, renovando a mente e o coração. Um beijo grande, um beijo para sua filha, né, que sempre te ajudou, desde o ventre, já era sua companheira. E um beijo aí também, com todo respeito, para esse esposo que te ama, cuida, né, esse maridão aí. Deus continue abençoando a sua família e que você continue sendo fonte, jorrando aí desse lindo testemunho, essa água fresca para tantas vidas. Um beijo, minha amada. Deus continue te abençoando. A paz do Senhor. Minhas queridas, eu beijo, um abraço para todos vocês. Essa live vai ficar aqui pouquíssimo tempo e depois ela vai para o nosso canal no YouTube, que eu quero te convidar. Eu quero convidar você. Você ainda não se inscreveu no YouTube? Gente, vai lá, é Missionária Valéria Dias, onde essas jornadas vão estar sendo salvas lá para você desfrutar, ouvir novamente, reproduzir para outras pessoas. E você que entrou aqui, convidado da parte, convidado de outra pessoa, começa a nos seguir. Vai ser um prazer ter você comigo. Amém? Deus abençoe. Um beijo grande no seu coração. E a gente vai se falando aí nos stories para a glória de Deus. Um beijo, gente. Fica com Jesus. A paz do Senhor.